Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. A mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amados ouvintes da Rádio Cultura. Está começando mais um Brasília é mesmo ovo. Hoje com a convidada remotamente, Marlene Souza Lima, guitarrista aqui de Brasília. E eu sou Eric Moraes, apresento o programa juntamente com a Clarice, que hoje também está apresentando de casa. Oi, ouvintes da Rádio Cultura, aqui é Clarice Martins. E hoje a gente tem a Marlene Souza Lima, ela é guitarrista, né, como o Eric falou, é violonista, é arranjadora, compositora e é professora aqui da cidade. Marlene, com você. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar fazendo parte do programa. E é isso aí, eu sou musicista de Brasília, já há um bom tempo explorando a carreira musical, e é isso aí. Antes de mais nada, então, vamos começar ouvindo Coringa de Ouros.
Vocês ouviram Coringa de Ouros, do disco My Way, da nossa convidada de hoje, a guitarrista Marlene Souza Lima. Você está ouvindo Brasília é Mesmo Ovo, na Cultura FM 100,9, a rádio que choca Brasília. Marlene, o objetivo do nosso programa aqui é conectar, né, essas parcerias musicais dos artistas na cidade. E eu queria saber, assim, desses seus projetos um pouco mais de início de carreira, como a banda Logaritmo, na verdade, né? E o Maracatu Banda. Queria saber como foi essa formação, né, naquele tempo, e também se você tem trabalhado ainda com alguns artistas que você trabalhava naquela época, como Tom Vidal, Helena Vasconcelos, Oswaldo Amorim, como exemplos, né? Legal, Clarice, legal essa pesquisa, viu? Porque vem lá de antigamente mesmo. Pô, muito massa. Então, eu sempre tive sonho de fazer música, né? E lá atrás mesmo eu não precisava nem ser de estar à frente ao palco, né? Eu queria ficar tocando um instrumento base, alguma coisa assim, mas sem aparecer muito. Mas tinha uma dificuldade muito grande na hora de formação de grupo para ter guitarrista. O pessoal começava com a banda e depois abandonava e tal. Aí eu estava estudando na escola de música, eu falei, então agora eu vou pegar mesmo a guitarra e ficar à frente mesmo, porque não tem jeito, porque a gente passa por muitas decepções. E foi na escola de música que eu tive contato com o pessoal do grupo que você falou mesmo, né? Então começou com o Maracatu Banda, que era a galera que estava estudando também na escola de música, o Tom Vidal mesmo, que está na orquestra do Teatro Nacional, ele era professor da escola de música, ele muito novo começou a dar aula lá na escola de música, e tinha também a Helena Vasconcelos, irmã do Renato Vasconcelos, ela já não mora mais no Brasil, ela já está, acho que já é cidadã norte-americana, ela não mora mais no Brasil. E era uma banda enorme. Aí tinha o Evandro Salomão. Evandro era um baixista muito bacana, ele faleceu jovem. Tinha o Nonato Veras, que é percussionista da escola do teatro, acho que ele já se aposentou. A Adriane Carinci, viola de arco. E deixa eu ver, era muita gente mesmo. Então, nós fizemos algumas apresentações. Aí, no caso, o Tom ele continua como músico, mas é mais como músico erudito. A gente não tem mais tanta ligação. Então, o Maracatu Banda era uma banda muito grande e acabou que se dissolveu até por conta do tamanho. Fizemos poucas apresentações, depois já não deu mais. E nisso, como teve o falecimento do Evandro também, isso também foi uma contribuição para que o grupo acabasse. Aí estava chegando, recém-chegado a Brasília, um baixista, o pessoal falou, um baixista muito bom e tal, o Oswaldo Amorim. Aí começamos a trabalhar em trio, eu, o Oswaldo e o Tom Vidal. A gente ficava horas e horas na escola de música, a gente ia aos finais de semana, e nessa época a escola de música não tinha as portas trancadas, porque a segurança era outra do momento, né? Então a gente chegava lá, o Tom tinha uma sala dele, que era a sala de bateria, ele ficava com a chave, e nós chegávamos de manhã e saíamos só à noite. Então a gente ficava fazendo uma oficina, a gente mesmo, com o que a gente tinha, e eram os sábados e domingos. E foi bem bacana que o Logaritmo foi exatamente essa coisa das oficinas que nós fazíamos, pegávamos umas músicas super difíceis ou não, mas se a gente estava com a vibe de tocar, a gente fazia, ficava ensaiando, 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 até que depois a gente começou a fazer muita coisa a partir de então. Nesse período, eu também participei da orquestra, Brasília Popular Orquestra, do professor Manuel. E foi muito bacana porque você lê, né? Você tem que ler, principalmente tem muita coisa de acorde, leitura de acorde com ritmo, e foi uma coisa bem bacana. O professor Manuel deu uma oportunidade legal e fizemos muitos bailes em Brasília, Goiânia. Foi muito legal, assim, uma época bem bacana.
Então, dessas pessoas todas, com quem que eu tenho mais contato é com o Oswaldo, mas de forma esporádica, que cada qual partiu para o seu, para a sua maneira, né, de tocar. Então, foi quando eu parti para o meu trabalho mesmo solo, com as minhas composições. Aí acabou que nesse meio termo o Oswaldo já estava fazendo muita coisa com muita gente. Eu falei, vai ser complicado ter o Oswaldo à disposição. Aí eu fui conhecendo outra rapaziada e tal, e montei o trabalho a partir daí. Logo no início desse meu trabalho de composição, quem participou muito comigo foi como é que é o nome? O Gabriel Preuss. O Gabriel está para os Estados Unidos. E o Henrico Carinci, que é o esposo da Adriane. Aí gravamos, fizemos as gravações e tal, e muita coisa do CD começou a partir dessas movimentações, que eu comecei a acreditar mais nas minhas composições. Mas aí, na hora de gravar, o Gabriel não estava por Brasília. Aí eu gravei com Oswaldo, Paulo Marx, Tom Vidal, Léo Barbosa e mais outras participações especiais. Teve do meu irmão também, clarinetista, o Léo Filho, e o tecladista do Milton Nascimento, o Kiko Continentino. Aí foi mais ou menos esse resumo, assim. Muito legal. E você falou da orquestra do professor Manuel, da escola de música, e houve outras parcerias suas com, assim, pessoas que participaram da sua formação, que te ajudaram a crescer enquanto musicista, assim, pessoas que foram importantes na sua formação enquanto guitarrista e violonista? Bem, aí dentro desse. Tem os professores que acho que é bom sempre mencionar, né? Eu entrei na escola de música fazendo violão com o Paulo André. Mas antes eu já tinha tido outros professores. Eu tive como primeira professora minha irmã Lubélia, que foi minha produtora também, e que tristemente o Covid levou, né? Mas foi a pessoa que me deu maior força assim, para aprender a tocar violão. Depois eu tive um professor daqui de Brasília, Taguatinga, o Frank Carmo, muito bacana. O professor chamado Pincelão. Aí, depois desse período, eu entrei na escola de música. A escola de música é um celeiro bem interessante, que a gente aprende tanto nas salas de aulas como nos corredores também, né? Porque cada um traz uma experiência. Então, no corredor, você está trocando ideias, aí alguém que estudou tal coisa, que você não estudou ainda, aí começa a trocar ideias. Então, a escola de música, eu sempre falo que é um dos grandes centros de ensino público da América Latina, porque tem toda essa coisa bacana das aulas de alto nível e também dos corredores. Então, o Paulo André, depois eu estava querendo fazer aula de guitarra, o Paulo André falou, olha, tem um cara bem bacana que está dando aula da escola de música, que todo mundo espanta, que o Nelson Faria deu aula na escola de música durante um grande período e foi muito bacana, eu sou super grata que foi com ele que eu vi o mundo mágico da guitarra, que até então ficava decorando acordes e como é que faz isso, queria improvisar, queria solar. E foi a partir das aulas do Nelson, super didáticas, que eu entendi o mistério dos acordes, como é que os acordes são formados, que você não precisa ficar decorando, você aprende mesmo como é que é a história dos acordes, harmonias, e a parte de improvisação também. Então, Nelson Faria foi um professor muito importante para mim também. E depois de um certo período, sentindo a necessidade de fazer improvisos mais interessantes, aí eu conheci o Coringa, um músico já falecido, o grande professor que deu o maior apoio assim para o momento que eu estava precisando. Eu tinha aula com ele em Caldas Novas, ia para Caldas Novas algumas vezes em alguns meses. E ele, pô, me passou bastante coisa bacana de como criar fraseado, como desenvolver muitas coisas assim. E mesmo sem ser professor, ele falava mesmo, eu sou mais músico que professor, mas ele me passou muita coisa bacana, até mesmo de arriscar, né? De sair um pouco da casinha e explorar outras coisas assim a mais. Então, dentro desses aspectos, as pessoas com quem que eu tenho bastante contato, além do Oswaldo, tem o Paulo Marx, que é um baterista fantástico, que veio do Rio para Brasília,
E a gente fez muita coisa durante um tempo na escola de música. Deixa eu ver quem mais aqui que tem. É porque às vezes a gente se encontra, faz trabalho rápido e depois esquece, já está fazendo outras histórias, né? Então, mas a gente tem sempre muito carinho, né? Quando nós estamos juntos é sempre uma festa e o pessoal que está de fora até é estranho, que fala assim, nossa, vocês ficam falando umas linguagens engraçadas porque a gente se entende, né? São umas gírias que já não são mais usuais e umas piadas assim. Aí tem o Alciomar, um trombonista também muito legal, e ele está para o Canadá, é mestre em trombone, um grande trombonista. Alciomar também foi muito bacana da minha formação. O Daniel Baker, que agora é vice-diretor da Escola de Música. O Ricardo Nakamura, o boy, que tem agora o Instituto... Como é que é o nome, gente? Eu me esqueci como é que é o nome, fica ali no final da Asa Norte, eu me esqueci como é que é o nome. É Epifonia. É Epifonia. E cada pessoa que passou assim, que passa no nosso universo musical, ela deixa uma contribuição, né? Então, são essas pessoas com quem que eu tenho mais... Assim, tenho contatos esporádicos, mas é sempre uma festa, uma alegria. Legal. Massa. Você falou dos seus anos iniciais, assim, formação, né? Eu queria saber se você vê alguma diferença, assim, principalmente pro agora, né? E o agora, como é que você vê as conexões entre os músicos na cidade mesmo, entre o antes e o agora? Nossa, mudou pra caramba, né? Porque eu estava até pensando nisso hoje. Antes era um núcleo bem fechado, eram poucos músicos, musicistas bem pouquinhas, e a gente contava nos dedos quem eram as pessoas que estavam fazendo música e tal. E eram poucos núcleos, né? Eram bem menos blocos. Hoje em dia tem uma quantidade grande de gente fazendo muita coisa muito legal. Desde o hip hop ao jazz, ao reggae, de tudo quanto é linguagem, tem muita gente fazendo coisa muito bacana, muito legal assim, e trabalhos com muitos instrumentos, ou então com menos instrumentos, mas Brasília está com, entre aspas, um arsenal muito bom de músicos e musicistas. Musicistas cresceu bastante o número de meninas fazendo música, e isso é muito legal, é muito bacana. Eu sinto um maior orgulho assim, de ver como é que está muito legal o panorama de Brasília dentro do universo musical, que mudou bastante.
100,9 Cultura FM, a rádio que choca Brasília. Você está ouvindo Brasília Mesmo Ovo. Ouvimos primeiro Anjo de Guarda, Anjo da Guarda, do disco My Way, e na sequência Now I'm OK, do DVD da nossa convidada de hoje, a guitarrista Marlene Souza Lima, DVD de 2017. E você gravou um DVD, né, que enfim, dá pra ver aí no YouTube vários vídeos, você passou pra gente também agora, e nesse DVD você montou um grupo ali para te acompanhar, né, com alguns músicos que passaram a te acompanhar em algumas apresentações importantes, tal, como o Fernando Palau no teclado, o Jorge Macarrão na batera. E como é que você chegou a essa formação? Vocês já eram amigos antes? Vocês já gravavam juntos? Como que você montou esse grupo que te acompanhou nesses trabalhos?
O Fernando Palau eu já conheço de um bom tempo. Ele começou a tocar bem jovem e teve dessas indas e vindas de escola de música, eu cheguei a cruzar com o Fernando para cá e para lá e tal. Fizemos algumas coisas assim, de repente não ligado ao trabalho autoral, mas eu já tinha uma ligação com ele. Macarrão, já conheço de muito tempo, é quase que irmão, já de muito tempo mesmo que eu conheço Macarrão. Teve um grupo, inclusive, que eu nem citei, que é bom falar, que é o Som Afro Brasil, que era a ideia do Macarrão. Aí tinha o Macarrão, tinha o Betão, baixista, as meninas vocalistas estavam no começo, por incrível que pareça, era a Georgia W. Alô e a Indiana Noma. Então, foi um trabalho muito bacana. O Bruno Lutini, que agora, percussão também, que agora ele está morando nos Estados Unidos. Então, esse trabalho foi super legal. A gente pegava umas músicas africanas e também músicas brasileiras, tipo do Marco Ribas, e fazíamos arranjos e chegamos a gravar uma demo e tal. E antes disso, o Macarrão ele também tocou na Brapo, na Brasília Popular Orquestra do Professor Manuel. Então, conheci o Macarrão desde aquela época. O Macarrão era baterista e agora ele é percussionista, já de um bom tempo que ele é percussionista. Então, esses dois eu já conhecia já há um bom tempo. Ali o baixo, quem estava fazendo foi o Jarbas de Souza. O Jarbas é um grande músico, está para Portugal, e foi bacana também estar com ele. Aí ali tem o Valtinho, na verdade, Pedrosa, que é o baterista, eu conheci para fazer o DVD, porque o baterista que faria, ele teve um problema, aí o Jarbas indicou o Valtinho pegou de uma forma super legal assim nos ensaios e foi super bem. E teve também as participações especiais do Paulinho do trombone e também do... Gente, esqueci o nome dele, gente, ele é tão importante, do Paraíba, do Moisés. Moisés, fez uma participação, pô, super brilhante mesmo. É porque eu não queria chamar de Paraíba, mas é o Moisés. O Moisés fez uma parte. O cara é muito fera mesmo. Aí foi super bacana, porque você gravar assim ao vivo é pilha total, né? Você tem que estar com tudo em cima. E teve o pessoal do WA Records que fez a gravação, o Wilson de Andrade, uma captação super legal. Ele pensou lá para deixar o espaço clean, sem muitos instrumentos ali, sem muito retorno, né? O pessoal usando tudo o retorno mesmo no vídeo e tal. Aí foi super bacana, foi bem legal mesmo, uma experiência boa. Muitas músicas foram arranjadas especialmente para o DVD que tem, como tem sopro, não é sempre que dá para contar com sopro, porque torna-se difícil, porque o pessoal é sempre cheio de serviço, e também, e também por conta de cachê nem sempre é possível, né? Então foi feito especialmente, que contou com o apoio do FAC, o FAC-DF, então aí foi uma experiência bem legal, assim, a usina de sons que fez a produção foi muito massa, muito legal mesmo. Então, os dois que eu tinha mais, que conhecia há mais tempo, o Fernando e o Macarrão. Incrível. Eu só queria voltar um pouco na sua fala, que você falou que nota muita grande quantidade de participação de musicistas hoje em dia na cidade, né? A gente até trouxe queria mencionar dois projetos que nessa temática, né? O Her Jazz, que eu sei que você participa, a gente tem até como convidada uma das integrantes, a Paula Zimbres, que é baixista, né? Eu acho que toca também a Miriam Marques no trombone. É a Miriam Marques e a Luciana Oliveira na bateria. Isso. E também a gente pensou no Abre Alas, que tem grande quantidade de musicistas também como integrante, né? Eu queria saber como foi a sua entrada nesses projetos mesmo. O Abre Alas foi um projeto do Renato Vasconcelos. Aí ele chamou as musicistas, algumas meninas da UNB, e como ele já me conhecia, ele me chamou. Aí nós fizemos, acho que foram 2 apresentações, se eu não me engano.
Tinha a Diana Mota, flautista, muito legal, a Yara Gomes, pianista fera. Tinha também, é porque eu não lembro de nome de todo mundo, a Gabriela Tunes, flautista. Eu sei que vai faltar muita gente, porque eu não me lembro de todas elas, né? Com o que eu tenho mais contato que eu lembro. E foi super bacana, porque pegando músicas, fazendo arranjo, um trabalho só com mulheres, e foi super massa mesmo. Já o Her Jazz, a Miriam, ano retrasado, ela pegou e entrou em contato comigo, que o projeto do Her Jazz é da Miriam e da Paula. Ela já tem esse projeto há um bom tempo. Aí a Miriam pegou e me ligou, ela não me conhecia, eu também não a conhecia, só de ver o trabalho assim no YouTube, essas coisas assim. Aí ela entrou em contato comigo e falou: você está afim de fazer? Eu falei: vamos embora, né? Aí a gente começou a fazer os trabalhos, e é uma vibe muito bacana, assim, é muito legal. A Paula, baixista, a Paula Zimbres, a Paula é muito fera. Tem que falar assim, que ela é uma grande musicista. Ela, além de tocar muito bem, ela lê muito bem, arranja, compõe, é feroz, né? E todas elas, a Luciana também é muito fera, e a Miriam também toca trombone muito bem, canta muito bem. Aí, assim, é sempre uma festa, uma coisa bem bacana, assim. E é como eu falei para vocês, é algo diferente que um tempo atrás não tinha. Contava-se nos dedos, contava-se mesmo, que às vezes eram duas, três, quatro, e não tinha muitas mulheres fazendo música como atualmente a gente vê. Inclusive, o Instagram, não só em Brasília, como no Brasil inteiro, a gente vê guitarristas muito boas, baixistas muito boas, bateristas, todos os instrumentos, a gente sabe que tem mulheres fazendo trabalhos muito legais. E às vezes eu me pergunto até se sempre não teve e de repente eram escondidas, né? Porque eu conheci uma guitarrista recentemente, já é mais é bem velha guarda mesmo, ela tocou até com a Billie Holiday. E eu esqueci o nome dela, é uma vergonha, mas eu esqueci o nome dela, que é porque eu esqueço os nomes, às vezes eu esqueço até o nome das pessoas que estão perto de mim. Mas ela fez trabalhos fantásticos. Aí agora, que pelo YouTube, aí o pessoal pega imagens em preto e branco e tal, e vai vendo que tinha essas musicistas. Mas parece que durante o período que está acontecendo, parece que tem esconde-se, porque tem a Sister Rosetta, uma grande guitarrista, como chegaram-se a pesquisas que ela que foi a criadora do rock, né? E ficou tanto tempo escondida, foi tipo assim, de uns 10 anos que eu vi que alguém fez um documentário e que a partir daí que chegou-se a essa conclusão, né? Então, de repente, existem muitas que a gente nem sabe que tem, né? E que estão por aí. Então, a diferença é que hoje em dia, com toda com as redes sociais, não dá mais para esconder, né? Se as gravadoras escondem, se as revistas escondem, as redes sociais acabam que batem, e aí acaba que vai aparecer, essas pessoas estão aparecendo, essas instrumentistas, até muitas vezes revolucionárias, não só pelo fato da sua imagem, mas também de trazer um trabalho diferenciado, né, para a cultura musical. Muito legal. Agora eu vou botar aqui uma pergunta extra aqui de curiosidade aqui, porque você falou que teve contato com o Nelson Faria ali nos anos 80 ali na escola de música e tal. E depois eu sei que o Nelson Farias depois virou guitarrista da Cássia Eller. Naquela época você chegou a ter contato com essas bandas, com essa galera que ficou famosa aqui em Brasília, o pessoal enfim, da própria Cássia Eller, Legião, Aborto Elétrico, Capital. Você por circular no ambiente de música daquela época, você chegou a circular com esse pessoal? Olha, eu conheci uma galera do rock, porque eu sempre fui assim de transitar de um lado para outro, né? Mas só que tem clubes, né? Tem grupos, né? Acaba que a gente vai mais por onde que tem afinidade, e o meu lance da afinidade era mais para o jazz mesmo. Eu me lembro que na época da a Cássia Eller, ela estudava com um colega que fazia aula junto comigo com o Nelson Faria. Tinha uma academia chamada Schubert, ali no Cine Centro São Francisco,
Aí eu dava aula lá e o Valtinho, não, Iltinho, ele tinha até uma banda de rock com o Marco Guedes, se eu não me engano. Aí ele dava aula para ela. Aí a coisa interessante, pelo menos que eu acho, que quando chegava lá na academia, a Cassaela era uma pessoa super introvertida, super tímida. Ela era muito tímida, assim mesmo, de quase de se esconder das pessoas. Aí eu fui assistir um show dela numa casa que não existe mais em Brasília, um barzinho chamado Bom Demais. Eu fiquei chocada como é que ela se transformava em outra pessoa. Ela era uma outra pessoa, ela crescia. O palco era dela, ela se transformava em outra pessoa, cantava pra caramba. Eu fiquei chocada. Ela estava aqui em Brasília ainda, mas ela era um furacão, era uma outra coisa, era uma pessoa diferente. Eu falei assim, gente, o que é isso? É uma outra pessoa. Uma coisa que impactava. Você não saía do show dela da mesma forma, você levava um susto, que era uma coisa assim, um furacão. Eu achei fantástico. Assim, eu falei, cara, que coisa doida, né? Muito interessante. Então, Muito foi mais essa história. Agora, já galera do rock, assim, porque tinha muita gente ensaiando ali no cine, no Brasília Rádio Center, você entrava, era só som de bateria, baixo, guitarra, eram bandas que ensaiavam seguidas ali. Todas as salas eram alugadas só para bandas, assim, todas as salas não, vão dizer os 60%. Então, eu já fui ensaiar lá com outros grupos e passar e tá a galera do rock lá, aquela coisa toda. E foi um legal. movimento bem interessante. Quando a gente está passando, às vezes a gente não repara o que está acontecendo, mas foi uma revolução. E hoje em dia até me espanto, porque o pessoal não faz mais, não quer mais a guitarra como um instrumento para ganhar de Natal, a pessoa quer o videogame, né? Mudou tudo, né? Não tem mais essa história. E eu sou de uma época que, pô, você chegava e falava assim, não, se eu ganhar uma guitarra no final do ano, aquela coisa maravilha. As lojas de instrumento musical, que não tinham tantas variedades, porque não tinha esses importados todos que a gente tem facilidade, era instrumentos nacionais, mas tinham uma grande saída, e a galera com aquela vontade mesmo de fazer música assim, e tal. E já nesse aspecto mudou muito, e até mesmo o lance da procura, a gente dava aula, as pessoas queriam aprender. Hoje em dia, até por conta da facilidade, o YouTube, você aprende muitas coisas pelo YouTube também, se você quiser. Você põe lento e tal. É uma outra realidade, né? E eu também acho que a gente tem que acompanhar essa nova realidade. Mas foi bacana a época do rock, muitas bandas que faziam muito sucesso não saíram daqui, muitas outras que fizeram um sucesso aqui já saíram, já conquistaram outras coisas, muitas bandas que eu pensava que não estariam ainda hoje aí estão aí, né? E assim, né? É o lance mesmo da música.
Então, pessoal, hoje no Brasília é Mesmo Ovo, tivemos a sorte de ouvir a guitarrista Marlene Souza Lima. Marlene, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pô, grande prazer, Cristiane, Clarice, muito legal mesmo estar aqui fazendo parte desse programa de vocês, que, pô, muito massa, muito legal mesmo. Muito obrigada, Marlene, mas a gente tem uma última pergunta. Pode falar. Brasília é mesmo um ovo? Brasília é um ovo, é impressionante que a gente se encontra. Gente, tem gente que a gente encontra assim do nada, assim no meio da esquina. É um ovo e o primo de não sei quem que conhece não sei quem e que já tocou com não sei quem e que fez algo. É assim, é um ovo, é um ovo. E é por isso que é interessante, né? Eu falo que é uma cidade grande do interior. Tá É falado. isso aí. Muito obrigada, Marlene. Valeu, muito Obrigada obrigado. a vocês. Beijo para vocês. Valeu, galera. Tchau. Tchau.